Bom dia a todos, estamos começando mais uma aula. A aula de hoje é com o tema gás. Mas o que seria um gás? Um gás é um dos constituintes do estado gasoso. O estado gasoso é um dos membros representantes da matéria, sendo que nós temos os três principais: estado sólido, estado líquido, estado gasoso. Esse estado gasoso vai ter inúmeros membros. Dentre um desses membros, temos o gás. E é muito interessante notarmos que o gás tem várias aplicações no nosso meio, para encher balões, encher pneus, é o que dá a nossa vida. Nós respiramos gás e oxigênio a todo momento. Sabendo a importância do gás no nosso meio, nós temos que identificar o que nós chamamos na química de gases ideais. Gases ideais, na química, nós tratamos a todo gás que esteja em uma temperatura de 0 graus Celsius e a pressão de 1 atm, que é a pressão atmosférica de 1 atm. Devemos sempre ressaltar que a temperatura para os gases é calculada em temperatura em kelvins, ou seja, nós temos que somar a temperatura de Celsius mais 273,15 unidades para obtermos a temperatura em Kelvin. Nestas condições, nós vamos ter o que nós chamamos de volume. Esse volume pode ser um volume variável, mas geralmente se trabalha-se com volume molar, sob o estudo dos gases ideais. E são essas condições que vai formar o que nós chamamos de gases ideais, que são gases que são sujeitos a certas condições especiais, laboratoriais, que são realizados para o trabalho de química. Para o estudo da química sobre os gases, classificamos em 3 transformações básicas, sendo ela exotérmica, para indicar que o meio químico em estudo está numa temperatura constante. Transformações isobárica, para indicar que o meio químico está sob pressão constante. E transformações isométricas, para indicar que o gás está no ambiente de volume. Em nossas casas, nós temos um utensílio chamado panela de pressão. Essa panela de pressão, quando ela adquire uma alta quantidade de temperatura, que é quando nós aquecemos feijão, colocamos geralmente em panelas de pressão. O que é que acontece? Os gases dentro dessa panela vão ficando cada vez mais forte. E se nós não desligarmos essa panela de pressão, ela poderá explodir. O nome panela de pressão é em decorrência de ela exercer uma pressão sobre os constituintes dentro dela. Esse modelo de transformação para os gases ideal é chamado de transformação isométrica, porque é uma transformação a volume constante. Geralmente é uma transformação diretamente proporcional entre a pressão e a temperatura. Em outras palavras,
Toda vez que se aumentar a temperatura, a pressão vai aumentar consequentemente. E toda vez que diminuirmos a temperatura, a pressão irá diminuir constantemente. É isso que indica ser algo diretamente proporcional. Outra transformação química a ser estudada é a transformação isobárica. Isobárica em decorrência de ser em pressão constante. Por ser em pressão constante, iremos estar variando temperatura e volume. É interessante também notarmos que essa transformação é diretamente proporcional, ou seja, à medida que nós estamos aumentando a temperatura, se aumenta também o volume. À medida que estamos aumentando a temperatura, se aumenta também o volume. E a mesma coisa acontece ao inverso. Ao diminuirmos a temperatura, diminui-se também o volume. É isso que acontece com sistemas diretamente proporcionais. Bem, dessa forma, podemos imaginar um experimento em que podemos encher um balão com água quente e podemos secar um balão com água fria, em decorrência do experimento químico. A última transformação que iremos estudar é a transformação isotérmica. Essa transformação indica que a temperatura será constante. Bem, um exemplo prático e simples que nós temos no nosso dia a dia seria quando temos uma seringa em nossas mãos ou de nossas posses. Essa seringa nós podemos ficar manipulando esta seringa. Então, com essa manipulação, nós poderemos estar variando entre a pressão e o volume. Quanto maior a pressão que nós exercemos sobre a seringa, menor será o volume. E quanto menor a pressão, maior será o volume. A pressão devemos entender como uma força em uma determinada área. Ou seja, é a nossa força que vai estar exercendo na pressão na seringa para que essa possa diminuir o volume como um todo. E estas são as transformações gasosas que os gases ideais fazem. Então, até mais, pessoal, e bons estudos.